Olá! Certos itens do nosso vestuário são tão comuns que a gente nem percebe o que eles representam. Um par de sapatos, por exemplo. Ele pode trazer implicações socioculturais e até riscos à saúde. É o caso do salto alto. Esse é um item obrigatório para algumas mulheres. Nessa primeira matéria, você vai ver os problemas que ele pode causar. Olha só! A origem dos sapatos e sandálias de salto alto se perde em séculos de história. Os primeiros modelos desses calçados foram encontrados em uma tumba do Antigo Egito. Acredita-se que nessa época os saltos caracterizavam a alta posição social de quem os utilizava. Com o passar do tempo, quase todas as civilizações antigas têm vestígios do uso de sapatos e sandálias de salto alto. Atribuído à sensualidade, confiança e autoestima, atualmente essas peças do vestuário fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas. Em instituições financeiras e empresas, mulheres que trabalham de roupas sociais têm o salto alto como parte essencial no vestuário do dia a dia. Nunca ninguém chegou para mim e falou, você tem que trabalhar dessa forma, mas todos se vestiam dessa forma. Então eu tive que me adequar ao ambiente que eu trabalhava. Então tinha que ser de salto alto, uma calça social, um paletó, um terninho, uma camisa. Então sempre foi dessa forma. Usar salto alto pode ser sinônimo de elegância, poder e sofisticação. Mas apesar da postura imponente, é preciso saber que o uso frequente desse tipo de calçado pode trazer danos para a coluna, pés e tendões. Segundo o professor de fisioterapia Daniel Ferreira, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esses calçados alteram de forma acentuada a biomecânica da região lombar e dos membros inferiores, chegando até a comprimir as estruturas vasculonervosas da região. O salto alto traz uma série de malefícios, né? Começando pelo próprio pé, né? A estrutura do pé não é compatível com o uso do salto alto, porque o apoio é feito no antepé, na parte da frente. E essa parte deve ser a última a sair do chão quando a gente está andando. E na realidade, ela é a primeira a entrar e a última a sair quando está com salto alto. Ou seja, não se faz o apoio do calcanhar adequadamente. Então, traz uma série de malefícios, como a própria compressão, né, dos metatarsos, desarranjo nos metatarsos, tendinites, bursites, encurtamento do tendão calcâneo, problemas na coluna, ou seja, problemas no corpo todo. Antigamente eu aguentava saltos mais altos, hoje eu até uso um salto um pouco mediano, mas com o tempo eu sinto que assim, é mais cansativo para a coluna, é muito cansativo para os próprios pés. Então antigamente eu ainda tolerava saltos um pouco mais altos, hoje eu tolero de médio para menor. E não importa a idade, mesmo que os calçados não façam mal no momento, no futuro eles podem ser decisivos. Existe o tal efeito cumulativo. Isso é comprovado, não é? Então, quanto mais cedo a mulher começa a usar, mais cedo esses problemas começam a incomodar. Então, existe um efeito cumulativo até de degeneração, que são as famosas artrites ou artroses, que são muitas vezes provocadas pelo uso contínuo e a longo prazo do salto alto. Para a professora de psicologia Cássia Tomás, o universo feminino inteiro está cercado por personagens que acabam servindo de modelo para muitas mulheres. Impor é uma palavra meio forte, eu acho, mas ela acaba associando algumas características de moda, por exemplo, a sucesso, a beleza, a coisas do tipo, né? Então, o salto alto é uma delas, mas ele está muito associado à sedução, a um poder que é dado pela mídia, pelas pessoas, celebridades. Você não vê na entrega do Oscar uma mulher de rasteirinha. E se você não pode fugir desses sapatos que fazem uma relação de amor e ódio com o nosso corpo e autoestima, aqui vão algumas dicas que podem ser úteis. O melhor período do dia para comprar sapatos novos é, por incrível que pareça, depois de um dia inteiro de trabalho, onde os pés estão geralmente inchados.
Assim, você vai buscar os sapatos mais confortáveis. Colocar bolinhas de gude ou pétalas de rosas no fundo de uma bacia e fazer um escalda-pés com água morna é um grande aliado para vencer o cansaço. Outra dica é levar os saltos na bolsa e ir para o trabalho usando chinelos ou rasteirinhas. Esta é uma boa opção para evitar o uso excessivo do salto. E a mais importante de todas as dicas: alongue-se muito. Trazer o pé inteiro para cima tentando manter os joelhos esticados é o melhor exercício que você pode fazer em casa todos os dias. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Mackenzie Movimento volta já. Não saia daí. O professor precisa sempre estar atualizado. E aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o corpo docente está sempre envolvido em eventos de capacitação. Foi o caso da Semana Pedagógica, realizada recentemente. Veja como foi. Inovação. Essa foi a palavra que guiou a 6ª edição da Semana de Preparação Pedagógica na Mackenzie. As oficinas e salas apresentadas nesta edição foram voltadas para capacitar os professores e também mostrar as novas implementações dos cursos na universidade. A principal palestra este ano foi ministrada pelo Dr. Arnaldo Nisker. O renomado professor e pedagogo foi secretário de Estado de Educação e Cultura no Rio de Janeiro. E hoje é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele falou sobre como a transformação na sala de aula influencia no futuro da educação. Não se pode pensar numa educação de amanhã sem que a sala de aula seja inteiramente reformulada. Ela não pode apenas manter padrões do século XIX, com aulas sendo dadas de maneira compartimentada, quando hoje existe a ideia da multidisciplinaridade. Outro ponto é a valorização dos professores. O professor deve ganhar bem, deve ganhar muito mais do que hoje está ganhando, mas não é só isso que vai mudar a sala de aula. A disposição do professor para aprender a raciocinar, para aprender a refletir, para aprender a pensar, isso é fundamental para a escola de amanhã. Muitos educadores ainda têm resistência na hora de utilizar computadores ou outras ferramentas tecnológicas em suas aulas. Mas para melhorar a educação, é necessário que aos poucos isso mude. Hoje o professor tem que estar muito envolvido em tudo isso, não é? Conhecendo essas novas tecnologias, adaptando isso para suas aulas, mas também com a parcimônia, não é? Não é só trabalhar, porque ainda nós temos muito conhecimento, graças a Deus. Precisamos buscá-los nos livros, como ele colocou também, não é só a internet, não é só Google. Então é encontrar realmente o meio termo para que a gente possa dar formação integral. A tecnologia não é o que vai garantir a modernidade, mas é o uso que a gente faz dessa tecnologia. Então, quando você pensa em todas as possibilidades de usos tecnológicos para a capacitação docente, já é um exercício de uma educação para o futuro. A palestra do Dr. Niskiela traz uma contribuição significativa, uma motivação para os nossos professores, de tal maneira que nós possamos ter os nossos projetos pedagógicos implantados e funcionando da maneira como eles estão concebidos no papel, fruto da construção coletiva que aconteceu ao longo desses 2 anos e meio de intenso trabalho. A Semana Pedagógica antecede a semana que voltam às aulas. É um momento de reflexão e também de rever a prática aplicada no ensino. Seja fiel, use, por exemplo, só o texto visual. Ao total, foram 42 palestras e 6 mesas temáticas. Todas as nossas semanas, elas têm sido organizadas para atender algumas necessidades específicas dos docentes. Então, a gente divide as oficinas que eles fazem em oficinas voltadas para a saúde vocal, para a saúde postural. A gente tem atividades voltadas para auxílio em busca de fomento de pesquisa, produção de artigos acadêmicos e oficinas específicas sobre estratégias pedagógicas, de avaliação, de inclusão. O público é crescente a cada nova edição. A tecnologia também tem auxiliado nisso. As palestras da Semana Pedagógica foram transmitidas para 19 polos externos e 4 polos da Mackenzie pelo ensino à distância, o EAD.
Ainda em sua palestra, o Dr. Arnaldo procurou apresentar os desafios para se alcançar uma educação de excelência. Formar pessoas pensantes é um trabalho que envolve pais e professores. Pensar não é meditação. Pensar é uma atividade muito mais complexa. E ela pode começar em casa com os pais participando mais ativamente do processo ensino-aprendizagem. Convencer os nossos alunos de que no momento em que ele está produzindo pesquisa, em que ele está assistindo um debate num grupo de pesquisa, em que ele está produzindo o TCC dele, ele está aprendendo. É o protagonismo dele. Quando a gente o envolve na produção de um evento de extensão, um evento acadêmico, isso também envolve a aprendizagem dele, a formação profissional. Olá! A Universidade Presbiteriana Mackenzie tem se destacado pela qualidade e relevância das suas atividades de pesquisa desenvolvidas nas suas 8 unidades universitárias, mas em especial no âmbito dos nossos programas de pós-graduação em estrito senso, com 8 cursos de doutorado e 11 de mestrado. As pesquisas desenvolvidas nestes programas contam com um corpo docente altamente qualificado, formado por 100% de doutores em regime de dedicação integral e tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento científico do nosso país. São diversas áreas de grande relevância para a formação de pesquisadores e o desenvolvimento de pesquisas estratégicas, a exemplo das que são desenvolvidas nas engenharias elétrica e de materiais, que, integradas às áreas básicas da química e da física, realizam estudos na fronteira do conhecimento em nanomateriais e nanotecnologias. Destacam-se os programas multidisciplinares, como Educação, Arte e História da Cultura, um dos mais procurados pelo viés integrador da educação, com aspectos artísticos e culturais. De igual modo, são destaque os estudos do fenômeno religioso em suas relações com a sociedade brasileira e as demandas científico-culturais e histórico-sociais contemporâneas que têm sido abordadas no programa de Ciências da Religião. O programa de Distúrbios do Desenvolvimento, com seus estudos avançados em neurociências ou voltados a pessoas com dificuldades cognitivas e de aprendizagem, é um belo exemplo de área de pesquisa de grande impacto qualitativo. Igualmente, pesquisas de grande relevância científica têm sido realizadas no programa de Direito Político e Econômico, com estudos avançados das relações entre a cidadania e o Estado. Também destacamos o programa de Administração de Empresas, com estudos estratégicos para a melhoria da vantagem competitiva das organizações, bem como as pesquisas inovadoras focadas nas demandas do mercado no programa de Controladoria. No programa de Arquitetura e Urbanismo, são destaques os estudos das transformações socioculturais do mundo contemporâneo e suas relações com a produção arquitetônica e o espaço urbano. O programa de Letras, um dos melhores do país, tem se destacado pela altíssima produção qualificada do corpo docente e discente em estudos de literatura comparada e linguística. Por fim, pesquisas de grande impacto nacional e internacional têm sido desenvolvidas no âmbito do Programa de Ciências e Aplicações Geoespaciais, em especial voltadas a estudos de explosões solares pela importância atual destas pesquisas, quanto às suas influências nas telecomunicações e na climatologia. Desenvolver pesquisas de ponta tem um significado muito especial para nós. Denota a visão institucional do compromisso em acompanhar a dinâmica do conhecimento científico como protagonista do processo, na busca contínua da excelência acadêmica. Muito obrigado. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na próxima edição a gente volta. É a Mackenzie abrindo as suas portas para você. Até lá!